Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Vou deixar uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração. Lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, fala assim, ó. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vos que sois espirituais, e caminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti, mesmo que para que não sejais também tentado. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Deus fala assim que quando eu e você for corrigir um irmão ou uma irmã que cai em tentação, que nós viemos corrigir ele com espírito de mansidão, em nome do Senhor Jesus, porque é um risco que todos nós corremos de cair, tanto quem é cristão e quanto aqueles que não são cristãos. Corre o risco de cair numa tentação, numa armadilha, numa cilada do adversário. E se isso acontecer, Deus ele nos alerta através da vida de apóstolo Paulo que nós venhamos a ter espírito de mansidão. Porque aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, apóstolo Paulo ele manda essa carta para aquele povo de Gálacia. Por quê? Porque ali havia um povo um povo judaico que ainda eles estavam no Antigo Testamento. Eles achavam que as pessoas que eram novas convertidas, que eles tinham que se concidar, que eles tinham que fazer sacrifício. E aqui o apóstolo Paulo ele combate isso aí. O apóstolo Paulo aqui mostra para eles, glória a Deus, aleluia, que as pessoas que eram novas convertidas, que eles estavam ali pela graça de Deus, que eles estavam ali na lei de Cristo, em nome do Senhor Jesus. E não era por sacrifício, era porque a graça de Deus alcançou eles. E não tinha mais necessidade de se concidar, em nome do Senhor Jesus, porque Jesus ele já tinha morrido na cruz e levou o pecado de todos. Então a gente não estava mais na lei, mas sim pela lei de Cristo, a graça de Cristo. Porque no 2 fala assim, ó, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui no 2, apóstolo Paulo fala, em nome do Senhor Jesus, que nós temos que ajudar um aos outros, em nome do Senhor Jesus. Porque se um irmão meu caiu, que eu venha ajudar ele a se levantar, mas que eu não venha condenar ele, que eu não venha desejar mal para ele. Eu venha agir diferente, glória a Deus e aleluia, pedindo para Deus restaurar ele, e no que eu puder ajudar ele espiritualmente, eu vou ajudar ele. E se eu tiver condições física, financeiramente, se eu tiver condições financeiramente de ajudar aquele irmão em alguma necessidade, se for da vontade de Deus e você tem condições, então ajuda, em nome do Senhor Jesus. Mas o primeiro passo é ter fé, acreditar que Deus vai restaurar ele através da oração, em nome do Senhor Jesus. Então aqui a palavra do Senhor, aqui nesses 2 versículos que eu li aqui, que nós meditamos, é onde o apóstolo Paulo estava combatendo os falsos ensinos, em nome do Senhor Jesus. Né? Não os falsos ensinos, os antigos ensinamentos, porque Jesus ele foi, morreu na cruz, e nós estamos debaixo da lei de Cristo, da lei de Deus. Então é nós obedecer. E aqui o apóstolo Paulo fala que aqui tinha pessoas que queriam chegar na graça de Deus através do seu próprio sacrifício, do seu próprio esforço. E não ia adiantar, né? Porque é pela graça, é pela fé e pela obediência em nome do Senhor Jesus que nós vamos ser salvos e restaurados. Amém, igreja? Se ficou alguma dúvida, chama no privado, deixa seu comentário, deixa sua pergunta,
que nós vamos esclarecer melhor, em nome do Senhor Jesus. Eu amo todos vocês em Cristo, amém? E eu peço para os irmãos também que curte lá o Instagram da igreja, curte também o TikTok lá que está o pastor Wellington, e o Facebook da igreja, né? E o canal do YouTube que está tudo na direção do Deus de Israel. Eu vou pedir para a irmã Sandra compartilhar aí para vocês, amém? Em nome do Senhor Jesus. Aí vocês entram lá e vai acompanhando também, igreja, em nome do Senhor Jesus.